DJ Júnior 015, tá? Esse é o DJ Lima. Ela paga de santinha, mas ela é mó safada. Fica mandando mensagem toda madrugada, querendo me ver, conhecer a minha casa. Querendo me ver, conhecer a minha casa. Se tu entrar no barraco, vai levar piru na cara. Se tu entrar no barraco, vai ser só